Você já percebeu como que a gente vive fazendo perguntas pro universo? Tipo, será que eu tô no caminho certo? Será que essa pessoa é pra mim? Será que eu devo ir atrás desse sonho? A gente faz essas perguntas como se estivesse esperando um sinal dos deuses, um sinal do céu ou um sinal de um corvo na nossa janela nos dizendo o que fazer. Olha, mesmo quem nem curte poesia costuma se envolver com a história que o Edgar Allan Poe contou em O Corvo. Na história, o personagem perdeu a mulher que ele amava, a Lenore, e ele tá sozinho à meia-noite, trancado num quarto cheio de livros, tentando parecer racional e culto, mas por dentro ele tá tentando não desabar. E é nesse momento que aparece um corvo no quarto dele. E aí começa a loucura. Ele pergunta se um dia vai reencontrar a Lenore, se existe algum consolo pra dor dele, se o amor continua depois da morte, e o corvo só responde a mesma coisa pra tudo: nevermore, nunca mais. Mas ele continua perguntando mesmo sabendo a resposta, como se ele precisasse ouvir a dor de novo e de novo. E isso é mais comum do que parece. A gente transforma as nossas ansiedades em perguntas sem fim, esperando que algum sinal nos diga o que fazer. E é muito doido pensar que o próprio personagem da história do Poe vai lembrar que em várias culturas os corvos são considerados mensageiros entre mundos, entre os vivos e os mortos. E por isso ele acredita que o corvo foi mandado pelos deuses. Só que esse corvo não traz resposta nenhuma. Ele só repete o que o protagonista já sabe. O corvo não fala, ele só ecoa. E é meio que isso o que a gente faz. A gente joga uma pergunta pro universo e o que volta é só o eco daquilo que a gente mesmo não quer admitir. Esse personagem precisava de ajuda, de um psicólogo, não de um corvo. Ele estava projetando a sua culpa e a sua ansiedade num símbolo externo. Eu acho que na psicanálise alguns vão chamar isso de projeção. Quando a gente coloca pra fora o que dói demais olhar por dentro. E nossa, eu percebi como eu já fiz isso na vida. De madrugada, que nem o cara do corvo, aqui no meu escritório, trabalhando até tarde para entregar um conteúdo, me perguntando: será que meu trabalho tá indo pro rumo certo? E o mais louco é que, enquanto o cara do Poe trancava a ansiedade dele dentro de um quarto, a gente hoje costuma deixar a nossa exposta nas redes sociais. Seja você um dentista divulgando o seu novo consultório ou alguém assumindo um namoro no Instagram esperando aprovação. É como se a gente falasse: se os deuses não me derem um sinal, que pelo menos as curtidas dessa postagem me deem uma resposta. E aí a gente começa a fazer perguntas sem nem saber se elas são realmente nossas. E o problema não é perguntar, o problema é esperar que a resposta venha de fora, de um like, de um comentário ou de um corvo. Então na obra do Poe, o que mais me toca é isso. O personagem passa todos os versos se torturando, achando que não fez o suficiente pela sua amada Lenore. Mas talvez ele só precisasse reconhecer o que ele viveu com ela, guardar isso com carinho e seguir em frente. Em vez de perguntar o que o futuro vai trazer, talvez ele encontrasse paz se ele olhasse para o passado com gratidão. E é por isso que eu queria te propor uma coisa. Vamos fazer aqui uma mini cápsula do tempo? Comenta aqui embaixo quais são as perguntas que você quer que o universo te responda até o ano que vem. Pode ser qualquer coisa. Será que eu vou mudar de carreira? Será que eu vou viver um amor verdadeiro? Será que eu vou conseguir terminar e publicar o meu livro? Spoiler, essa é a minha pergunta pro universo. Deixa as suas perguntas e os seus desabafos aqui. Seu comentário vai ficar salvo nesse vídeo. E daqui a um ano, no final de maio de 2026, eu vou voltar aqui, vou curtir ou responder o seu comentário para você revisitar essa dúvida. E pensar: essa ansiedade ainda me acompanha ou eu já passei por isso? Talvez daqui a um ano o universo não tenha te mandado um sinal, mas talvez ele tenha te respondido com o tempo, com o processo, com a sua própria coragem de continuar. Então escreve aqui e daqui a um ano a gente confere se algum corvo te respondeu. Mas enquanto esse ano não passa, vamos compartilhar a nossa ansiedade juntos numa conversa? Tá começando o primeiro episódio do meu novo podcast aqui no canal, a fantástica cápsula do tempo para escritores ansiosos. Então, para não perder o costume, né? Muita calma nessa hora, muita hora nessa calma. Eu sou Felipe Barbosa, um escritor apaixonado por fantasia, horror e mitologia. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o Edgar Allan Poe. Vamos falar também sobre o corvo, mas principalmente vamos falar sobre a vida, né? Sobre a ansiedade, sobre as doideiras da nossa cabeça. E sobre essas formas malucas que a nossa mente inventa para tentar arrancar respostas do universo.
E eu já aviso aqui, para quem tá me ouvindo e me assistindo, que eu vou precisar que você me dê a mão aqui nesse episódio para eu não parecer só um doido filosofando sozinho. Nada contra os doidos, inclusive às vezes sou, né? Com gosto. E a proposta aqui é essa: conversar sobre perguntas que a gente vive fazendo em silêncio. Aqueles sinais que a gente implora para aparecerem aí e dizerem que a gente tá no caminho certo, né? Igual o personagem de O Corvo, que, como eu falei ali na introdução, recebe a visita de um corvo à meia-noite e começa a projetar tudo que ele sente naquele bicho, né? Ele se pergunta se aquilo é um sinal dos deuses, se é um sinal do inferno, do além, quando talvez fosse só um pássaro mesmo, né? Acho que tem um trecho aqui do poema, inclusive, que bem no início, antes dele surtar, ele pensa, né? Talvez seja só um corvo treinado, tipo um papagaio, né? Dizem que os corvos podem repetir palavras como os papagaios. Eu nunca vi um corvo de perto, né? Quem já viu aí me diga se de fato eles repetem o que a gente fala. Mas deixa eu aproveitar e apresentar para vocês esse podcast aqui, né? Bem-vindos à fantástica cápsula do tempo para escritores ansiosos. Eu sei, o nome é muito comprido, mas a ideia aqui é a seguinte: a gente vai se encontrar de 15 em 15 dias para conversar sobre como nós estamos escrevendo a nossa vida, né? E sim, eu digo escrevendo, né? Mesmo que você nunca tenha publicado livro nenhum, mesmo que você nem se considere escritor, né? Porque se você está vivo, você está escrevendo a sua história, né? Começou a um gole para cada filosofada. Juro que eu não estou virando coach. Apesar de que todo escritor tem um pouquinho de coach em si, né? Mas não é esse o caminho. Mas, vamos lá. A gente está escrevendo nossa vida aí, né? Um dia por vez, uma página por dia. E se a gente parar para pensar, cada ano talvez é só mais um capítulo nessa trajetória, né? Eu sempre quis criar aqui no canal um conteúdo que fosse para escritores, mas que também fosse para leitores. E também para quem não é nenhum nem outro. Então eu pensei, por que não fazer um conteúdo que abraça todo mundo, né? Um podcast que vai falar um pouco sobre escrita, mas principalmente sobre viver, sobre sentir, duvidar, recomeçar. Então, às vezes eu vou falar aqui um pouquinho sobre a minha experiência escrevendo meu livro, nos episódios desse podcast. Outras vezes vou falar sobre literatura, mitologia, meus medos, e às vezes eu vou só desabafar, né? Só usar vocês de terapia. E bem no estilo daquele livro, tá na estante, eu não vou pegar agora, mas sobre a escrita do Stephen King. Vocês já leram? Lá ele fala da escrita, mas ele fala principalmente da vida, né? É um pouco disso que eu quero aqui também, mas com um formato específico, né? Esse podcast nasceu inspirado nesse livrinho aqui, chamado Uma Pergunta por Dia. É um diário onde você responde uma pergunta diferente a cada dia do ano e depois você responde de novo no ano seguinte para comparar o que mudou de um ano para o outro. Inclusive, quem tiver interesse, esse aqui é da editora Intrínseca. Já vi que existem outras versões por aí. Eu quis adaptar essa ideia para cá, né? Então, cada episódio desse podcast vai ter uma nova pergunta simbólica. E a gente vai responder essa pergunta juntos, né? Eu e vocês. Sempre relacionando com uma obra literária, né, de horror ou fantasia, e nós vamos guardar essas respostas como uma cápsula do tempo. Então a ideia é que no ano que vem a gente volte e releia essas perguntas, esses comentários, essas reflexões e veja o que mudou na nossa vida, né, o que a gente entendeu, o que continua ecoando. Então eu preciso que vocês estejam dispostos a se abrir, assim como eu tô, né? E é por isso o nome do podcast, né? Por isso a estrutura. A gente vai falar aqui de passado, futuro e presente. E sim, nessa ordem, passado, futuro e presente. Porque o passado lembra a gente de onde a gente veio, né? O futuro é o que mostra onde a nossa ansiedade tá, só que o presente é onde talvez a gente consiga fazer alguma coisa a respeito, né? Por isso que o presente vai ficar sempre pro final aqui. Só que esse podcast não existe sozinho, então ele precisa de vocês, porque eu não quero ficar aqui igual o personagem do Paul, né, perguntando coisas pro universo e esperando a resposta vir de um corvo. Eu quero perguntar junto com vocês, eu quero responder junto com vocês também. E para isso, eu vou contar com os comentários dos membros apoiadores do canal.
que estão agora participando comigo ao vivo na gravação e que me ajudam a manter esse projeto de pé. Inclusive, se você quiser mandar comentários nas próximas gravações, né, estar nos bastidores, participar mais ativamente, é só você clicar aí no botão Seja Membro e dar uma olhadinha nos benefícios, né? O seu apoio faz diferença de verdade. E para quem estiver ouvindo esse episódio editado, quando ele for lançado, esse podcast é exclusivo do YouTube, tá bom? Ele não tá nas plataformas de áudio porque faz parte dessa nova fase do canal. Então você vai conseguir ouvir ele pelo YouTube ou pelo YouTube Music, né? Mas com vídeo, né? Então você pode me assistir normalmente. Se você tá assistindo depois aí, não deixa de comentar, beleza? Mesmo que não tá ao vivo, né? Você pode comentar aí a sua resposta para a pergunta desse episódio, né, que tá guardada aí na cápsula do tempo. Todos os comentários que eu ler aqui ao vivo hoje vão ser guardados no vídeo, né? Os comentários que eu não ler, mas que vocês deixarem aí, né, nos comentários salvos do vídeo depois, vão ficar guardados e daqui a um ano, quando a gente voltar para uma nova temporada, eu prometo que eu vou curtir, né? Vou tentar responder todos. Se não der para responder, vou pelo menos curtir cada um deles, para que daqui a um ano, no final de maio de 2026, todo mundo receba uma notificação, né, para voltar para esse vídeo e ver o que aconteceu com essas perguntas, né? O que foi respondido aí pela sua vida, o que a gente entendeu, né? Então, aliás, a pergunta de hoje, como eu já falei na introdução, é exatamente essa, né? Qual é a pergunta ou as perguntas que você quer que o universo te responda até o ano que vem, né? Quem tá ao vivo pode ir colocando aí no chat. Quem tá me ouvindo na versão editada pode comentar aí embaixo. Deixa a sua pergunta registrada. Só que é o seguinte, gente. Como eu disse, eu não quero ficar sozinho, né? Então, eu arranjei um corvo pra mim. Porque o corvo do Edgar Allan Poe só responde Nevermore. Eu tenho uma corva... Uma corva foi ótima. Uma corva que responde. Mas assim, eu não posso chamar ela de corvo, né? Porque minha irmã não vai gostar de ser chamada de corvo. Então, assim como o personagem do Poe achava que o corvo podia ser um deus, eu vou chamar a minha personagem aqui, que vocês conhecem como Sabrina, minha querida irmã editora, de Deusa Corvo. Então, vamos todo mundo invocar a Deusa Corvo aí, mandem suas energias. Deusa Corvo, você está entre nós? Boa noite, estou aqui para trazer comentários para você. Trazer comentários para mim? O que é isso, hein? Pessoal do chat ao vivo, já me respondam aí se vocês escutam a Deusa Corvo, porque vai que só eu escuto, né? Não seria tão distante assim do tema do podcast. Mas, Deusa Corvo, eu peço então que você traga aí os comentários da noite. Todo mundo aqui no comentário falando que Xia chegou, desejando uma boa noite, amou a sua ideia, que estamos super preparados para o novo projeto. Mas Vamos começar aqui com um comentário da Mrs. Carla, falando: Edgar Allan Poe é um dos meus favoritos. Amei a analogia. Bom, Carla, eu também amo o Poe. Acho que a Carla depois mandou outro comentário com a pergunta dela, mas a gente deixou mais pra frente, não foi? Sim, eu vou ler ele depois. Só ler essa parte primeiro. Sim, eu também amo o Poe e ele é uma das minhas grandes referências, né? Tanto literárias quanto existenciais, né? Aqui no canal, inclusive, tem uma playlist só sobre ele, que tem vídeos sobre a queda da casa de Usher da Netflix e sobre os contos que inspiraram a série, né? Lá eu falo bastante de O Corvo também. E a ideia aqui nesse podcast é essa mesmo, que é fazer analogias entre a literatura e a vida e usar essas histórias antigas para iluminar algumas dúvidas bem atuais nossas, né? Então, espero que você também curta os próximos temas que vem aí, né? Manda mais aí, Deusa Corvo. Vamos então pro segundo comentário, que também é da postagem. A membro... A palavra membra existe, eu sempre tive essa dúvida, mas existe, pode falar membra. LiBSP566, ela falou: antes de tudo, queria dizer que te admiro muito, adoro o conteúdo do seu canal.
A minha pergunta para o universo é justamente a minha carreira de escritora. Escrevi muitos livros na juventude, nunca nem tentei publicar nada, e depois de muitos anos voltei a escrever. Será que vai dar certo? Será que vão ler meus livros? Angústia existencial. Li, me dá a mão aqui, então, porque eu tô nessa também, né? Eu acho que todo escritor, em algum momento, se pega olhando pro texto que escreveu com aquele misto de orgulho e desespero. Parece que a gente tá criando algo incrível, até que a insegurança começa a sussurrar que talvez ninguém vai ler aquilo, ou que talvez o que você achou original, na verdade, nem era tão original assim. E eu não sei qual o gênero que você escreve, Li. Se você tiver ao vivo aí, conta pra gente. Se você não tiver, conta depois nos comentários. Mas eu tenho a sensação de que quem escreve gêneros como fantasia, horror ou ficção simbólica, sofre ainda mais com isso, né? Porque a gente tá sempre lidando com arquétipos muito marcados, né? Parece que tudo já foi dito antes. E aí a gente se pergunta, né? Será que eu tenho algo novo pra dizer? Né? Então essa angústia criativa, ela faz parte. E só de você ter voltado a escrever já é um sinal de que o seu impulso criativo venceu o medo aí, né? E isso por si só já é bonito demais. Mas deixa aí o comentário, né? E a gente vê qual vai ser a resposta daqui a um ano. O outro comentário foi da Cardoso A. Estou finalmente no curso certo? Aprendi a lidar com colegas e professores tão distantes dos meus valores e personalidade? Inclusive, eu vou fazer uma pergunta aqui ao vivo no podcast com chance de passar vergonha. Mas a Cardoso A, eu vi a fotinha dela e ela parece muito com uma colega que estudou Ela na é mesma uma turma. colega, inclusive ela? mandou uma A mensagem Ana? pra você. Ana Cardoso. Aproveitando a pausa pra te dizer que era da sua turma no Direito. Um prazer continuar contigo na vida, mesmo que na distância. Que legal ter você aqui, Ana. Então, assim, como eu te conheço pessoalmente, eu já te respondo, nem preciso esperar um ano. Você tá no curso certo, porque não é direito de novo, é. Bom, tá. Pra dar um contexto. Primeiro, Ana, conta aí no chat pra gente qual que é o curso que você tá fazendo. E eu já vou, como tem um delay aqui, eu já vou respondendo a pergunta antes. Essa pergunta, ela também já foi minha, né, na mesma época que você, inclusive. Para quem às vezes não sabe, eu sou formado em Direito, eu fiz a faculdade por 5 anos, e desde o primeiro semestre eu senti que aquele curso não era para mim, só que eu fiquei, né, e eu super entendo a Ana quando ela fala da questão de lidar com colegas e professores distantes dos valores dela e personalidade, e sim, isso foi muito difícil lidar com isso no Direito. Só que é engraçado que eu fiquei na faculdade justamente por ter conseguido encontrar lá, né? Colegas que tivessem valores parecidos com os meus. Então eu fiquei lá por causa das amizades, e porque eu conheci pessoas, amigos meus, que me ajudaram a criar que criaram junto comigo o nosso primeiro canal no YouTube, né, o Toca Voadora. Junto a gente criou também um grupo de teatro dentro do Direito. E lá eu conheci a Mari, que atualmente é minha esposa, né? Então eu costumo dizer que a faculdade de Direito não me levou para minha carreira, né? Mas me levou para pessoas que transformaram minha vida. Então, por isso que eu não me arrependo de ter feito. Só que eu não vou mentir. Diariamente eu me pergunto, e se eu tivesse largado e ido para outro caminho? Sabe aqueles arrependimentos de algo que a gente não fez, né? Será que eu estaria mais alinhado com a minha essência hoje se eu tivesse largado ali no terceiro período? Né? Então, assim, a Ana falou aí que ela tá na medicina agora, né? Aí, Ana, fico muito feliz por você, né? Espero que o próximo ano aí te dê a resposta pra essa pergunta, né? E é isso, né? Espero que você se sinta aí mais conectada com a sua essência, né? Eu não vou mentir que eu tenho muita vontade de fazer outra faculdade. Hoje em dia eu acho que eu surtaria se eu entrasse numa faculdade de novo. Mas acho que vai ser uma pergunta que eu vou ficar fazendo aí pro resto da vida, né? Eu tenho muita curiosidade de saber como é estar num curso estudando coisas que realmente fazem sentido pra você. Eu nunca vivi isso. O mais próximo que eu já vivi disso foi o curso que eu fiz à distância de mitologia comparada lá do Instituto Daedalus, né? Mas estar numa faculdade que faz sentido pra você, uma curiosidade que eu tenho aí. Depois você me conta como é, Ana, por favor. Deusa Corvo,
Mais comentários? Vamos para um último comentário dessa primeira parte, da Márcia Rogic. Ela comentou assim... Antes de comentar o dela, deixa eu fazer um comentário que a gente recebeu aqui ao vivo, da Eveline Carneiro. Ontem mesmo eu estava me fazendo esse questionamento. Se eu tivesse escolhido outro caminho, acho que ninguém deixa de fazer essa pergunta ao menos uma vez na vida. Com certeza, com certeza. Eu acho que talvez na mesma intensidade que a gente se questiona e duvida de si mesmo em relação ao futuro, a gente questiona e duvida de si mesmo em relação ao passado, né? Então, em relação ao presente também, porque a gente nunca se acha capaz de mudar. Então a gente só se questiona, essa é a verdade. Estamos todos nesse barco juntos, né? Mas é isso aí. Pode ler o comentário, Deusa. Agora sim, vamos para o último comentário dessa primeira parte, da Márcia Rogic. Nossa, Fê, adorei a proposta da cápsula do tempo. Muitas vezes é isso mesmo. Ficamos tão preocupados com o futuro, sempre tão incerto, que esquecemos de olhar com carinho ao nosso passado. Temos que lembrar que a pessoa que somos hoje é a coletânea de experiências acumuladas até o momento. Então vamos lá para a minha colaboração para a fantástica cápsula do tempo para escritores ansiosos. Olha para cá, universo. Me diz uma coisa aqui. Essa minha nova trilha no mundo que começou agora, rumo à criação de conteúdo para ajudar pessoas que querem conhecer lugares, às vezes perto, às vezes distantes, longe, funcionou de verdade? Ou nesse momento é apenas um depósito de boas intenções? Nossa, primeiro, Márcia, que bom ter você aqui como sempre, né? Eu tô muito animado para ter sua companhia nessa nova fase. E quero te mandar todas as boas energias para esse projeto, então. Depois conta mais detalhes pra gente, conta no chat ao vivo aí também. Você tá fazendo postagens no Instagram ou no YouTube? Conta um pouquinho mais pra gente. E essa sua dúvida me tocou muito porque ela fala de algo que muita gente sente e pouca gente fala, né? A gente vive numa era em que a gente pode mostrar tudo, né? Só que isso também faz a gente achar que a gente tem que mostrar tudo, né? E aí vem a dúvida, né? Isso que eu tô criando aqui, isso que eu tô postando, é só uma vontade bonita? Ou isso pode virar algo profissional, né? Eu lembro bem de quando o meu canal ainda era só um... Como é que foi o termo que você usou? Um depósito de boas intenções. Eu adorei essa frase. Como você falou, né? E no início foi só um lugar onde eu falava do que eu amava, né? E de repente virou trabalho, né? Virou carreira, responsabilidade. E isso mudou tudo, né? E vou aproveitar, eu acho, esse gancho para seguir aqui, então, com a minha pauta. A Márcia disse conto sim. Um canal no YouTube. Márcia, manda o link aí pra gente depois. Inclusive, quando o episódio for publicado, coloca não coloca o link nos comentários, porque senão o YouTube reconhece como spam. Mas coloca o nome nos comentários pra gente lá te seguir. Beleza? Deusa Corvo, com a sua permissão, eu vou seguir com a minha pauta e você continua aí separando os comentários dos membros pra quando eu te chamar de novo, ok? Ok, Deusa? Tem permissão? Ok, pode seguir. Ok. Fechou. Bom, aproveitando então esse gancho da Márcia, vamos puxar o primeiro bloco. Como eu disse, a gente vai dividir aqui a conversa entre passado, futuro e presente, né? Vamos falar do passado então primeiro, porque antes da gente pensar nas perguntas que a gente ainda quer que o universo responda pra gente, a gente precisa entender como aquilo que a gente já viveu moldou essas perguntas, né? Agora em maio de 2025, o canal completou 6 anos no último dia 10, né? E foi justamente por isso que eu escolhi esse mês para começar esse podcast. Porque tem algo de simbólico, eu acho, em fazer esse projeto nascer quase na mesma data em que tudo começou aqui, né? Quando o canal surgiu, eu queria que ele fosse um lugar para me apresentar como escritor. Eu sou autor de fantasia e horror.
Eu tenho um livro publicado, que é Os Quase Completos, que inclusive se você descobriu isso agora e falar assim, quero comprar o seu livro, não faça isso. Não vá atrás do meu livro agora. Por quê? Esse meu livro aqui, ó, Os Quase Completos, está esgotado. A tiragem dele está esgotada e não tenho mais contrato com a editora. Então se você for atrás do meu livro, você vai achar umas edições raras dele aí na Amazon, que são vendidas por preços absurdos e que eu não gostaria que você comprasse, porque eu gostaria que você aguardasse, né, para quando esse livro for republicado. Quando ele será republicado? Aí é uma pergunta para jogar para o universo, né? Porque eu estou escrevendo um novo livro no momento, que é um terror sobrenatural. Quando esse próximo livro for lançado, aí vem com um projeto aí de republicar Os Quase Completos. Até lá, né, quem ainda não leu Os Quase Completos, eu peço que aguardem, né, com curiosidade. Mas um dia vocês vão ler, né? E bom, o canal aqui, gente, me deu muito nos últimos 6 anos. Me deu profissão, conseguiu me dar uma relativa visibilidade, conseguiu me dar autonomia, só que também me afastou muito da escrita, né? Porque o tipo de conteúdo que eu gosto de fazer aqui é um tipo de conteúdo que exige muita pesquisa, muito roteiro, muito preparo. E isso consome muito tempo, né? Consome energia, consome fôlego criativo. E aí a gente entra num dilema. É um dilema que é bem geracional para mim, que é o de tentar equilibrar a criação de conteúdo com a construção de uma carreira criativa mais profunda, né? E com certeza não é só um dilema meu, né? Eu peguei mais cedo uma reportagem da BBC Brasil que fala que a gente vive hoje na chamada economia da atenção, né? Que quer dizer que até quem não é da área da criação sente que precisa criar conteúdo para ser visto, para ser lembrado, para ser validado, né? Então a gente vive num estado de exposição que é permanente, né? E alguns psicólogos vão chamar isso lá na matéria de vigília ansiosa, que é essa ideia de que a gente precisa estar o tempo todo disponível, produtivo e relevante, né? E aí, como eu comecei hoje falando de Edgar Allan Poe, olha o contraste, né? O Poe viveu exatamente o oposto do que a gente vive hoje. Lá no passado, na época dele, ele teve algum reconhecimento em vida sim, principalmente como crítico literário, só que a obra dele só foi ganhar prestígio internacional mesmo depois da morte dele. Ele morreu pobre, instável, lutando contra alcoolismo e depressão, tem alguns questionamentos históricos em relação a isso, mas enfim, é muito louco a gente comparar isso com a nossa realidade contemporânea. Hoje a gente tenta ser visto antes mesmo de publicar, né? Quando eu pensei em escrever o meu próximo livro, eu lembro muito bem da minha editora na época falando: não lance um próximo livro agora, vai virar conhecido na internet primeiro, né? Vai criar um canal no YouTube. Essa comparação sempre me deixa muito, muito pensativo, né? Quando eu leio O Corvo, inclusive, gente, essa aqui é a edição Medo Clássico da Dark Side, tem vários contos do Poe e fecha com O Corvo em 3 versões. O original em inglês, né? A tradução do Fernando Pessoa e a do Machado de Assis. A do Machado é a minha predileta, né? E a primeira estrofe, né, vocês já devem conhecer, mas eu vou ler aqui rapidinho. Aqui fala: em certo dia, a hora da meia-noite que apavora, eu, caindo de sono e exausto de fadiga, ao pé de muita lauda antiga, de uma velha doutrina agora morta, ia pensando quando ouvi a porta do meu quarto um soar devagarinho, e disse estas palavras tais: é alguém que me bate à porta de mansinho, há de ser isso e nada mais. Por que eu li esse trecho aqui do nada? Eu gosto de como o Poe já começa aqui o início do poema falando de exaustão, da insônia, da mente agitada e trazendo esse personagem que está cercado de livros, como eu tenho certeza que muitos de vocês aí estão. Vocês, a maioria, acho que são leitores, devem ter os seus livros aí na estante em volta de vocês. Então a gente tem aqui um personagem cercado de livros, mas que se sente sem conteúdo por dentro. Ele está sem paz, ele está cercado de palavras, mas está vazio por dentro. E isso aqui é muito reconhecível, gente. Sabe? Eu já senti esse vazio mais vezes do que eu gostaria
de admitir, mesmo vivendo na era da conexão, mesmo tendo um público incrível aqui no canal e mesmo trabalhando com o que eu amo, né? No último ano, teve uma hora em que eu percebi que eu estava me dedicando tanto ao YouTube que me veio uma sensação do tipo, tá, eu amo falar de filmes e séries e livros, mas sabe aquela sensação? Aqui, cambada, eu posso me abrir pra vocês sem medo de ser julgado. E se for julgado também, tá tudo certo. Era uma sensação do tipo, poxa, é legal eu estar aqui sempre falando das histórias dos outros. Só que eu tô sempre falando das histórias dos outros, de outros autores. Não tá me sobrando tempo pelo que eu realmente queria fazer, que é o quê? Contar as minhas histórias, né? E no último ano esse vazio começou a me consumir pra caramba, sabe? Porque era como se eu estivesse fugindo de mim mesmo, da minha essência. E eu já devo ter escutado 50 vezes criadores de conteúdo que às vezes desabafam sobre a vida de criação de conteúdo na internet. E a gente sempre se sente na obrigação de dar uma justificativa assim, calma gente, eu tô reclamando, mas eu tenho consciência dos privilégios que a minha carreira me dá. Só que eu não queria repetir essa frase aqui. Primeiro porque tem um vídeo muito bom do Quadrinhos da Sarjeta em que ele explica como essa frase é errada. Porque a verdade é que ninguém tem consciência dos privilégios que tem. Porque justamente por esses privilégios existirem, você não tem consciência dos privilégios que você tem, porque você não viveu outra realidade que não a sua. Então você tem que saber isso, que você não tem consciência dos privilégios que você tem e outras pessoas não. E segundo, que eu fico um pouco incomodado quando eu vejo as pessoas falando de criação de conteúdo como se fosse uma realidade igual para todos os criadores. Porque definitivamente a realidade de quem cria conteúdo de terror e fantasia na internet, ou de quem cria conteúdo sobre ficção científica na internet, ou de quem cria conteúdo sobre quadrinhos, gêneros bem específicos que dependem de outros conteúdos serem consumidos para produzir os seus conteúdos em cima, definitivamente não é a mesma realidade da Virgínia, certo? Que bota as pilhas fofas, faz uns stories e divulga jogo do Tigrinho. Então assim, onde eu quero chegar? Tudo bem, apesar de não ter consciência, talvez eu reconheça os privilégios que o meu trabalho me dá, e eu sou grato por esses privilégios, só que eu também reconheço que essa é uma profissão em que, se você não tiver conexão com a sua essência, você surta, sabe? De uma forma, em uma escala, porque você se sente invalidado e questionado por cada comentário, por cada comentário, ou por cada ausência de comentário que existe ou deixa de existir no seu conteúdo. Então, assim, é por isso que esse podcast nasceu. Para eu poder falar coisas tipo essa, que talvez nem façam sentido, mas para ser um espaço onde eu tente aqui me reconectar junto com vocês, sabe? E eu tô falando aqui da minha realidade, mas eu tenho certeza que cada um na sua profissão e no seu contexto consegue se encontrar também nesse tema, né? É uma forma de perguntar aqui junto com vocês o que é que ainda faz sentido naquilo que a gente escolheu ser, né? Naquilo que cada um de nós escolheu ser. E como isso se comunica com as perguntas que a gente tem pro universo. Porque eu ainda não falei as minhas. Eu falei aqui, mas não trouxe quais são as perguntas que eu vou deixar pro universo pro ano que vem. Vou deixar isso pro segundo bloco, quando a gente vai falar do futuro. Tentei falar do passado aqui, tentei mostrar nas minhas ideias como que o passado lá do Edgar Allan Poe é diferente do nosso presente, mas falar um pouquinho aqui das minhas experiências no passado, nos últimos... Adorei que começou o bloco de perguntas com a presença da Ana, pra me lembrar lá da época da faculdade de Direito. E é legal ver esse passado e ver onde estou aqui agora, né? Tentando me reinventar no canal, que já era uma reinvenção da minha vida quando surgiu há 6 anos atrás. Mas falei muito e preciso beber meu café com... Gente, isso aqui é café com whey, pra quem perguntou, tá bom? E se acharem estranho café com whey, provem, é uma delícia. Nós escritores, a gente costuma ser sedentário, né? Pra tomar whey protein tem que ser com café, né? Então é isso aí. Café com whey, provem. Bebida dos autores. Deusa Corvo, traz mais comentários pra eu parar de falar. Falando, já que você falou em questão de
falou da sua área, né? A Ana voltou a falar aqui da área dela, que ela falou, nossa, sim, até futuramente, na nova carreira, eu já sofro com essa cobrança. A de me preocupar, a de me colocar nas redes sociais, já que já não uso mais, para ser vista por potenciais clientes e pacientes. Ana, eles não prometem... Perdão, Deusa. Ou seja, até na medicina, você tá precisando, hoje em dia, ser validado pelas redes sociais. Ana, eles não prometeram para nossa geração que advogados, médicos e engenheiros podiam ficar tranquilos, que não precisariam buscar outras fontes de renda, outras fontes de... Outras formas de conseguir clientes e público? Não foram essas promessas que fizeram para nossa geração? Mas aí a gente vê o que hoje? Um monte de advogado, um monte de médico, tudo tendo que criar carreira no Instagram, porque sim, tem gente que escolhe o médico que vai com base na quantidade de seguidores que aquele médico tem. A Eveline também comentou, quando eu tô pesquisando em jornais antigos, sempre vejo uma seção de folhetins, um espaço dedicado à publicação de romances. Bastava o autor enviar, hoje precisa ser influencer antes de ser escritor. Sim. Aí ela comentou aqui embaixo, isso acaba me desestimulando a escrever. Tenho um projeto já pronto, só precisando de revisão, mas perco a vontade de seguir em frente porque vejo esse movimento influencer antes de ser escritor. Eveline, o que eu mais queria era responder o seu comentário aí no seu chat, falando assim, não, Eveline, isso não é verdade, sabe? Falar, não, Eveline, sabe? Tem muita gente que tá conseguindo ser publicado e se dar bem na carreira sem ser influencer, mas não é. Bom, eu comecei meu desabafo aqui falando, eu tô aqui há 6 anos tentando fazer o canal dar certo e foram 6 anos nos quais eu quase não consegui escrever, né? Existem escritores que conseguiram publicar e ser bem-sucedidos sem dependerem das redes sociais para isso? É claro que existem. A gente consegue listar vários aí, inclusive no Brasil. Só que é uma minoria seleta. Eu não posso expor ninguém aqui, mas eu vou dizer frases aqui que eu escuto do pessoal das editoras com as quais eu tenho contato, né? O pessoal das próprias editoras fala, aqui no Brasil, né, para você conseguir ser publicado principalmente por editoras tradicionais, a última coisa que importa é a qualidade do seu texto, né? Importa muito mais quem você é na internet ou os contatos que você tem, né? O famoso QI, quem indica. Não estou sendo mente fechada, não estou sendo antiquado e ignorando toda a potência que existe hoje em dia na autopublicação e publicação independente. A gente sabe o quanto que a Amazon hoje, né, é um espaço muito propício para quem às vezes quer começar sem depender de uma editora. Existem outras formas de publicação. Então o que eu quero dizer Eveline, se escrever é uma coisa que te completa, escreva, sabe? Escreva e publique como conseguir publicar, seja de forma gratuita, seja na Amazon, seja por outra plataforma, seja por aquelas editoras menores que fazem trabalho com autores iniciantes, porque assim, eu ainda vou trazer alguns desabafos aqui ao longo desse episódio, mas baseado na experiência de alguém que tá tentando seguir esse caminho de virar... Bom, eu lancei meu primeiro livro antes de ser influencer, ok, mas aí eu dei uma pausa eu odeio esse termo influencer, mas enfim, vou falar criador de conteúdo. Mas eu dei uma pausa na carreira de escritor para tentar, né, virar o famigerado influencer aí primeiro. E assim, é tão sofrido que na escolha entre o sofrido e o sofrido, na escolha de tentar ser influencer primeiro e de tentar ser escritor primeiro, escolha o sofrido que vai pelo menos se conectar mais com o seu real propósito, sabe? É isso aí, gente. Tô falando aqui o que vem do coração. Se eu falar umas merdas aí, vocês me cancelem, por favor. Mas siga, Beninha. Quer dizer, Beninha não, né? Deusa Corvo. Manda a próxima.
Vamos agora para um comentário da postagem do membro Hudson Fera. Terei sucesso em meus empreendimentos super arriscados? Vou tirar uma carta aqui do tarô pra... Não, tô zoando. Hudson, como você mandou um comentário breve aí, sem dar detalhes, né? Se quiser dar detalhes depois, você compartilha. Eu vou só deixar uma dica pra você, que é de um professor de literatura do ensino médio. Que uma vez ele falou pra mim que sempre que ele gostava muito de terror, e ele falou que sempre que você for começar um novo projeto, um novo empreendimento, você lê ou relê Frankenstein da Mary Shelley. Porque ele falava que é uma ótima obra para você lembrar que toda criação envolve risco. E que às vezes o medo de falhar te impede de dar vida para o que só existe dentro de você ou algo nesse sentido, né? Então que o verdadeiro perigo não é tentar e errar, mas nunca tentar. Eu achava essa fala dele genial. Depois que eu reli Frankenstein com o Clube do Livro há uns 2 anos atrás, eu fiquei assim... Será que Frankenstein realmente é a melhor sugestão? Porque será que o Frankenstein não vai te estimular, na verdade, a não seguir com o seu projeto ambicioso? Mas releia Frankenstein, que é sempre uma boa dica. E desejo sucesso aí no seu novo projeto, né? Deusa Corva, manda a próxima aí. A próxima é do Emanuel Teixeira. Primeiro, amo seu canal, Felipe. Minhas Obrigado. perguntas para o universo são: será que a agência de design que estou fundando com meu parceiro vai dar certo? Será que vou conseguir fazer minha viagem para o Rio de Janeiro e visitar uma velha amiga? Então, Emanuel, muito obrigado pelo carinho com o canal, né? Fico feliz que você esteja por aqui. E aquilo, né? Eu vou deixar quase a mesma dica aí do Hudson. Releia Frankenstein, né? E se Frankenstein não dá certo, lembra sabe as regrinhas que a gente fala sobre magia? Sempre que eu falo de bruxaria e de religiões magísticas aqui no canal, por exemplo, em vídeos como aquele vídeo de Agatha Desde Sempre, como aquele vídeo sobre a chave mestra, eu sempre falo que em todas as práticas magísticas de diferentes culturas, existe um conjunto de regrinhas, que é você conferir se você tem os ingredientes, se você tem as ferramentas necessárias e principalmente você ter intenção e força de vontade. Porque magia é você transformar o que tem na sua mente em realidade, né? Transpor da mente pro real. Essas mesmas regras aí que as pessoas usam para praticar mágica no dia a dia, né? Você mentaliza aí para fazer a sua agência se tornar realidade, né? Então usa a sua criatividade com propósito. Então é isso. Deusa Corvo, mais algum? O próximo tem mais um, da Mrs. Carla. Beleza. A minha pergunta, ansiedade, é: será que eu vou conseguir reformar a minha casa? Essa pergunta ela é mais... Eu acho ela mais forte do que parece para alguns. Porque aquilo, né? Casa é muito mais do que estrutura. Né? A gente falou disso naquele vídeo sobre a casa monstro. Né? A casa é um espelho da gente. Né? E eu falo isso como alguém que já mudou pra caramba, que já morou em várias casas. E eu lembro da época, lá em São Paulo, em que eu sempre trabalhei em casa, desde que eu comecei com o YouTube. Só que em várias casas que eu morei, em vários apartamentos, eu não tinha um espaço preparado para isso. Era tudo muito improvisado, muito caótico. E isso afetava tanto na minha rotina, no meu humor. Quando eu e a Mari voltamos para São Paulo, aqui para nossa cidade natal, quando a gente voltou de São Paulo, aqui para nossa cidade natal, que é Uberlândia, a gente conseguiu montar aqui nesse apartamento, graças à nossa família, esse escritório do jeitinho que eu precisava, né? E saber que eu tinha esse espacinho para mim, a Mari o espacinho dela, os nossos cachorros o espacinho deles, foi como se organizasse a gente por dentro também, né? Então, assim, desejo de coração que você consiga essa reforma aí, né? Pra se sentir mais no seu lar, né? E acho que tinha uma última pergunta aí, né, Deusa? Sim, agora a gente tem uma última que eu achei ela bem reflexiva. Nem é reflexiva a palavra, mas tipo assim... Não sei a palavra que eu quero falar.
Mas a Priscila Galdino perguntou: deixarei descendentes? 2 palavras. 2 palavras que querem dizer tanto. Priscila, vou dar as mãos aí, vamos nessa pergunta junto, né? Mas será que até o ano que vem é suficiente pro universo responder, Priscila? Hein? É um ano só, hein? Mas é... Qualquer coisa, Priscila, pode voltar aqui daqui 3 anos e falar: ô, galera, descendente tá aqui. Quando tiver, você volta aí e avisa. Só que eu e a Mari, a gente se faz essa pergunta todos os dias. A gente tem muita vontade de ter filhos, né? Só que a dúvida do quando é uma dúvida constante. Já faz muitos anos que a gente tá nesse impasse. E é muito doido que hoje a pergunta que a gente faz não é só vou deixar descendentes, né? Mas é também, vai existir um mundo para eu poder deixar descendentes, né? Então, assim, eu só quero falar que eu te entendo profundamente. E esses comentários que vocês deixaram aqui, nessa sessão, todos eles têm uma coisa em comum. Cada um fala de um projeto, né? O Hudson com os empreendimentos, o Emanuel com a agência com a viagem, a Carla com a reforma da casa e até a Priscila com o projeto aí dos filhos, né? E é muito doido como a nossa ansiedade nunca é só sobre se vai dar certo, né? Porque a ansiedade pergunta, será que eu devia fazer? Será que vai ser agora? Será que eu vou me arrepender? E aí nessa dúvida, a gente já começa a buscar sinais, né? Então é isso que eu queria puxar aqui pra gente falar nesse bloco do futuro, né? Eu queria saber de vocês que estão vendo esse episódio agora. Eu vou fazer uma pergunta, e aí, Deusa, quando forem me respondendo, você pode olhar aí no chat e me interromper para mandar as respostas. Vocês também surtam de vez em quando? Quais são os sinais que vocês costumam buscar? Tipo assim, vocês ficam esperando sinais místicos do universo? Eu sempre fui esse tipo de pessoa, sabe? Desde tipo assim, eu ia mandar uma mensagem importante pra alguém, sei lá, o WhatsApp não carregava. Eu pensava, é um sinal divino pra eu não mandar. Como se o universo estivesse brincando aí de roteirista na minha vida, né? Mas assim, eu tô falando tanto de forma ingênua, de forma tosca, mas inclusive de forma mais cultural também. Crenças, simpatias, orações, religiões, né? Aquilo, eu não acho que esperar sinais seja algo errado. Só que não dá para depender só disso, né? Porque o sinal mais poderoso é sempre a ação, né? E eu, particularmente, no último ano, foi um ano em que eu me apaixonei muito pelas cartas de tarô, né? Quem acompanhava aí o nosso falecido podcast, Bibi deve estar aí junto comigo, o Boletim Místico, deve lembrar que o tarô era parte presente lá do boletim. A minha amiga taróloga Nath, né, foi quem me apresentou o tarô. E eu criei uma relação muito próxima com o tarô, não da forma como muitos entendem o tarô. Eu sei que falar de tarô assusta alguns. Tem gente que olha pro tarô de forma achando algo ridículo, pensando, meu Deus, não, o que você tá falando? Mas, bom, vamos lá. Existem muitas vertentes dentro do tarô. Eu não enxergo o tarô como algo para você prever o futuro, até porque eu não acredito que o futuro pode ser previsto. E na verdade a grande maioria dos estudiosos de tarô não enxerga o tarô dessa forma, né? O tarô é um instrumento de autoconhecimento. E ele nada mais é do que uma história. O tarô é baseado em arquétipos. São os mesmos arquétipos que a gente encontra nas mitologias e na literatura. Então não faz diferença entre eu pegar o poema do Edgar Allan Poe e falar assim, gente, aqui nesse poema do Corvo tem um cara que fica fazendo perguntas pra um corvo e eu devia estar fazendo terapia e não conversando com um corvo à noite, e eu pegar esse arquétipo desse personagem e comparar ele com a minha vida pra tentar transformar isso numa lição. Não tem diferença, então, entre você se inspirar numa lição que você tira de um livro, numa lição que você tira de um mito antigo, e esse mito pode ser, inclusive, um mito presente em alguma religião que é amplamente praticada hoje em dia, né? Como a Bíblia Sagrada, por exemplo, né? Lembrando que chamar algo de mito não quer dizer que aquilo não é verdade, mito é o conjunto de crenças de um povo. Então não tem diferença entre você se inspirar e querer aprender com literatura, com mitologia,
ou com o tarô, que é um misto das duas coisas. Antes de eu puxar o que eu queria comentar do tarô em relação ao corvo do Edgar Allan Poe aqui, só pra eu perguntar pra Deus. Alguém respondeu a pergunta sobre como que eles olham os sinais ao redor? A Ana respondeu aqui, ó. Espero sempre, mas recebo uma forma de conselhos de amigo, percepções do mundo. Encontro respostas em observar o mundo ao meu redor. A resposta já tá lá. Por vezes, só não nos enxergamos. Fechou. É isso aí. Na verdade, as pessoas à nossa volta, muitas vezes são os sinais mais fortes que a gente pode ter, né? Como eu citei o tarô aqui, nessa ideia de que cada carta do tarô conta uma historinha, eu vou pegar aqui para mostrar para vocês. Vocês que estão vendo ao vivo, eu não vou conseguir mostrar a imagem, mas depois a Sabrina vai colocar a imagem na edição para mim. Mas vocês podem jogar aí no Google que vocês vão conseguir achar facinho. A carta do 9 de espadas. Diga, Deusa. Deixa eu ler só mais o comentário aqui, que a Bibi respondeu. Entendi há muito tempo que não dá para buscar sinais em tudo e viver em função disso, mas é prudente ouvir o que o universo te diz, mas tudo é interpretação, e na maioria das vezes escutamos o que já sabemos. E a Eveline respondeu, eu recebo respostas através de sonhos. Sim. Gente, eu acho que cada um tem os seus sinais aí que você leva em consideração no dia a dia, né? Sejam sinais mais místicos, sejam sinais mais psicológicos, mais racionais, né? Nossa vida, a gente tá sempre fazendo pergunta pros corvos, cambada. A gente tá sempre fazendo pergunta pros corvos, essa é a verdade. Bom, a carta 9 de espadas, ela é uma carta que ela vai mostrar uma pessoa que tá sentada na cama, colocando as mãos no rosto, e ela tá no escuro com 9 espadas parando sobre a cabeça dela. Então, é uma historinha contada nessa carta de ansiedade, de insônia e de medo, né? Pra mim, essa carta, gente, é o retrato do conto do Poe, sabe? Você está ali com insônia, acordado à meia-noite, afogado na sua ansiedade, pensando, eu preciso de respostas, eu preciso de respostas. Essa é a carta que representa o corvo do Edgar Allan Poe. Só que tem um detalhe muito bonito nessa carta. A pessoa tá aqui sentada na cama, com uma coxa em cima dela, uma manta, né, que tá bordada com rosas vermelhas, que aqui na carta vai ser o símbolo do amor e da compaixão. Então o que a carta tá dizendo é que mesmo que a sua mente esteja mergulhada em pânico, se você tirar as mãos do rosto igual a pessoa tá aqui e olhar ao seu redor, você vai ver que existe compaixão, existe uma rede de cuidado. Só que você tem que abrir os olhos para ver, né? Então, esse personagem do Poe em O Corvo, ele também tá buscando uma resposta, né? Tem um trecho que muitos professores de literatura sempre citam, quando ele fala do bálsamo em Gilead, ou Gilead, né? Que é uma das frases mais emblemáticas do poema, que ele pergunta se existe acaso um bálsamo no mundo, né? Essa expressão do bálsamo de Gilead, ou Gilead, é uma referência bíblica, né? Que tinha a região famosa ali por produzir aquele tipo de resina medicinal, e o bálsamo era o unguento usado para curar feridas físicas, né? E virou um símbolo de alívio espiritual e emocional. Então, quando o personagem aqui está perguntando se existe esse bálsamo, ele está pedindo, existe alguma coisa no mundo que possa curar essa dor que eu estou sentindo? Existe algum consolo, algum sentido, né? E quando o corvo responde para ele, nunca mais, né? Nevermore, quando ele começa a se entregar pro desespero. Eu acho que isso é muito potente porque a gente está perguntando isso todos os dias pro universo. Esses sinais que a gente busca, querendo ver pro nosso futuro e pensar, eu vou conseguir reformar a minha casa, eu vou deixar descendentes, esse projeto vai dar certo. Todos eles ressoam nessa mesma pergunta, que é o quê? Existe cura nesse mundo pra esse vazio que eu tô sentindo, pra dor que eu tô sentindo, pra angústia que eu tô sentindo? E é por isso que eu falo que... inclusive tem um detalhe, essa carta aqui que eu falei do 9 de espadas, aqui no livrinho que eu tenho fala que um ótimo lembrete
você buscar uma cura, uma resposta, entre aspas, é você escrever. Então, escritores, é por isso que eu digo, escrever, né, é um gesto de terapia também. Escreva ansioso, mas escreva mesmo assim. Mas para encerrar esse bloco aqui do futuro, eu vou fazer a minha tarefa de casa também. Vocês mandaram as suas perguntas, certo? Eu vou deixar as minhas perguntas aqui para vocês, né? Eu vou deixar 3 perguntas, que são as perguntas que eu quero que o universo responda para mim até ano que vem, se possível aí, universo. A primeira pergunta que eu deixo será que eu vou conseguir terminar e publicar o meu livro, né? Como eu falei, esse livro que eu estou escrevendo, que é o Terror Sobrenatural, é o primeiro livro que eu estou escrevendo que representa de verdade o que eu mais amo, né, nesses gêneros fantásticos, que é o terror folclórico, psicológico, sobrenatural. Foi muito difícil ter coragem para escrever, porque terror é um gênero mal compreendido no mundo, mas ainda mais mal valorizado no Brasil. É visto como difícil de vender, só que o mais difícil mesmo foi arranjar tempo na rotina. E aqui eu preciso agradecer profundamente a minha amiga Bibi Meireles, né, que vocês conhecem do grupo dos membros, que há 2 anos aí já vem trabalhando comigo de forma voluntária, como assistente de escrita. Ela revisa, lê, escuta os meus surtos, serve de psicóloga, né, de amiga. E a Bibi, ela é, sem exagero, aquele tipo de pessoa que está representado aí na imagem que a Sabrina vai colocar na edição, que ela já colocou na edição, né, do 9 de Espadas, que é quando fala aí da coxa, a coxa da carta, que tem as rosas, tá? Que a pessoa devia tirar as mãos do rosto, olhar para os lados e perceber que ela tem compaixão ao lado dela, que ela tem rede de apoio ao lado dela. A Bibi foi essa pessoa na minha vida. No momento em que eu não sabia como eu ia conseguir escrever, eu olhei pro lado e falei assim, gente, eu tenho uma pessoa aqui que também gosta de escrever, que está disposta a se unir comigo aí e fazer reuniões todos os dias para que eu escreva daqui, aí eu escreva dali, né? Então, a Bibi foi essa pessoa que eu encontrei na minha vida, né, pra ter parceria nesse aspecto. E vocês com seus projetos, gente, tirem as mãos do rosto e olhem pro lado pra ver as pessoas que vocês têm na sua vida aí também. Bom, essa é a minha primeira pergunta, né? Vou conseguir terminar esse livro e publicar ele, né? Segunda pergunta, será que essa nova fase do canal vai me trazer estabilidade financeira, né? Pois é, gente, eu vou ser bem aberto aqui. Ter um canal voltado para horror e fantasia é viver numa montanha russa, né? Quando tem uma série nova estourando na Netflix, o canal vai bem. Quando o hype dá uma pausa, o alcance desaba, né? Então, eu queria muito encontrar formatos aqui no YouTube que tivessem um público mais fiel e mais constante, sabe? É por isso que eu tô apostando nos projetos de leitura como o Entrevista com o Vampiro da Anne Rice, que a gente vai começar agora, o Projeto 19 com os livros do Stephen King, porque eu não quero mais ficar indo atrás só de vídeos que viralizem. Não, eu quero vídeos que vão ter menos visualizações, mas vão ter um público constante. Esse podcast também tá surgindo com essa intenção, sabe? Eu espero ter vocês aqui de 15 em 15 dias nesses episódios. Então é isso, estou buscando estabilidade financeira. Não é riqueza, estabilidade. Quero saber quanto que eu vou ganhar cada mês. É possível isso como criador de conteúdo? Bom, terceira pergunta que eu deixo pro universo e a última, que eu não vou falar muito sobre ela agora, deixo isso para outro episódio, porque é um tema muito complexo. Mas eu deixo a pergunta, será que eu vou me entender de vez com algum diagnóstico? Né? O que eu quero dizer com isso? Talvez seja o mais íntimo de todos, eu acho que eu nunca expus isso aqui. Eu sempre... Bom, eu fiz terapia por muito tempo com diferentes psicólogos, já fui em diferentes psiquiatras. Eu sempre achei que eu tinha uma forma muito específica de pensar, eu demoro muito para escrever, eu tenho dificuldade para gravar vídeos com naturalidade. Como assim, Felipe? Sim, gente, eu tenho extrema dificuldade de gravar vídeos. Gravar um vídeo sem corte tipo esse aqui é quase uma tortura para mim. E eu escolhi ter um canal no YouTube? Pois é. Fazer live é muito difícil para mim. E eu só consigo me expressar bem se eu tiver roteirizado tudo antes. Tudo que eu tô falando aqui, apesar de eu não estar lendo, tá tudo ali no cantinho com uma pauta. Fala disso, fala disso, fala disso. Porque eu sempre tive uma mente muito metódica. E eu não vou, como eu disse, não vou falar muito desse assunto agora, mas várias características minhas desde a infância, como andar nas pontas dos pés, ter dificuldade de interação social, sensibilidade a barulhos, né? Sempre trouxeram suspeitas de que eu pudesse ou ter o famigerado TDAH, ou algum grau de autismo leve, ou alguma outra condição que eu nunca fui atrás para investigar.
Mas agora eu tô com um psiquiatra que abriu a minha mente para algumas coisas alguns comportamentos que eu tenho. E eu tô aguardando a liberação do convênio para fazer os exames nos próximos meses, né? Vou fazer uma investigação clínica aí. Não na ideia de buscar rótulos, mas de buscar um caminho, sabe? Para aprender, saber como respeitar a minha mente, entender os meus limites e principalmente aprender a trabalhar do meu jeito. Porque foram 6 anos muito difíceis, gente. Aqueles vídeos que vocês veem aqui no canal às vezes e vocês elogiam, tipo assim, nossa, Felipe, que roteiro bem feito, tudo. Eu sempre tive a sensação de que os dias que eu gasto naquele roteiro não seriam tão penosos pra mim se eu aprendesse a como trabalhar com a minha mente, sabe? Enfim, a pergunta que fica aí pro universo é essa. Será que no ano que vem eu vou me encontrar num diagnóstico e num caminho mais palpável pra mim? Né? 3 perguntas fáceis de responder, né, universo? Deixo pra você. Olha, a certeza a gente não tem de nada. Mas sobre a sua primeira pergunta, a sua parceira respondeu que a pessoa que perturba a pessoa que perturba o juízo diariamente, e se depender de mim o livro sai sim, nem que seja na marra. Isso aí, Bibi. É isso aí. Muito obrigado. Ô Deus, você sabia que eu vivo falando aqui em casa pra minha esposa? Esposa, se eu morrer até ano que vem, a Bibi sabe o final do livro. Ela escreve, agora está publicado no podcast agora, gente. Se eu morrer antes do livro ser publicado, a Bibi sabe o final. Ela escreve os últimos capítulos e Sabrina, Bibi e Mari divulgam aqui no YouTube. Mas o universo me deixa estar viva até o ano que vem, por favor. Eu sei que é uma coisa meio fúnebre esse negócio de morte, de morrer, mas eu e o Felipe sempre brincou que se um dia ele morresse muito novo, eu ia fazer uma história completa do Felipe, porque tipo era o quadro do canal. Uhum. Que eu sempre lançava história completa do Pennywise, história completa de The Witcher. Aí você lança aqui, sabe? Né? Entenda a história completa de Felipe Barbosa. Que horror. Aí vocês gravam um vídeo junto com ela, gente. Ai, socorro, socorro. Mas, Deus, eu falei demais, já acabei o bloco do futuro, devia estar acabando do presente já. Manda mais perguntas aí, pra depois eu ir pros encerramentos. Vamos então pro mais comentários dos membros da postagem, vamos começar pela Eveline Carneiro. Ela colocou: um questionamento que sempre faço é se estou fazendo bem o meu papel de mãe. Será que estou educando bem? Sempre me preocupo em ensinar o que é correto, a lidar com a frustração e dar valor ao hoje. Entretanto, a insegurança me toma e o medo de errar acaba tirando meu sono. Um gole pra essa pergunta da Eveline. Gente, eu não sou pai, mas eu sinto o peso dessa pergunta porque eu já faço essa pergunta sem ter filho. Eu faço essa pergunta pros meus cachorros, quem dirá pros filhos humanos que eu espero ter um dia. Só que acho que esse tipo de dúvida vai nascer em todo coração que ama alguém, né? E talvez seja uma das perguntas mais difíceis que existem, porque ela nunca vai ter uma resposta definitiva. Porque você vai viver, você vai fazer o melhor possível e você vai errar com o seu filho, assim como todos nós vamos, assim como os nossos pais erraram com a gente, assim como os nossos pais erraram com eles. Porque a gente vai tentar acertar numa coisa e vai errar em outra. E um dia a gente vai olhar pra trás torcendo pra ter acertado mais do que errou, pelo menos. Né? Então, essa pergunta vai atravessar gerações e a gente deixa o tempo aí pra responder. Eu acho que o mais importante é você se perguntar, né? Eu sinto que eu tô fazendo a minha parte. E perguntar pro seu filho também, sempre, né? E lembrar que o seu filho ele não precisa te responder diretamente essa pergunta. O seu filho vai te responder de forma visível no dia a dia. Isso é o que eu acho, né, gente? Não sou pai, não. Tô falando aqui do coração. Mas é isso, Eveline. Espero que no próximo ano o universo te traga mais pensamentos sobre essa pergunta aí. Vamos então pro último comentário aqui na postagem, que é da Loma Leite. Será que eu vou conseguir me separar enquanto ainda amo essa pessoa que é uma pessoa incrível, mas péssimo parceiro? Meu MBA vai me trazer novas oportunidades?
Vou conseguir ser após me separar, encontrar um lugar digno para morar e conseguir me sustentar aqui nesse país ainda tão estranho para mim? Até pra avisar vocês, pessoal, eu perguntei pra Loma antes se eu podia ler o comentário dela, mesmo ela falando do parceiro dela, e ela disse que tava ok, que podia deixar público aqui mesmo com o nome dela. E deixa esse aviso, tá, gente? Eu sempre vou ler os comentários aqui, então, caso alguém não queira que eu leia o comentário, não mande. Ou mande e fale assim, ó, mas lê sem expor meu nome e minha fotinha. Fechou? E bom, Loma, o seu comentário é bem humano, né? Assim como a pergunta da Eveline, talvez essa pergunta também não chega a ter uma resposta definitiva, porque é aquilo, mesmo depois da escolha feita, eu acho que sempre vai ter uma parte nossa se perguntando como teria sido se a gente tivesse seguido outro caminho, né? O que eu posso dizer pra você é que eu torço muito para que o seu MBA te traga novas oportunidades, que você encontre um lar digno e que essa força que já aparece aí nas suas palavras seja a mesma força que vai te guiar nessa jornada, né? Porque, seja com essa pessoa ou não, né? Eu espero que você esteja bem daqui a um ano. E se você já conseguiu chegar no ponto de reconhecer que a pessoa é uma pessoa boa, mas não é boa pra você, acho que talvez você já tenha feito a parte mais difícil, sabe? Então, assim, siga em frente e, se possível, volte aqui daqui a um ano pra contar pra gente qual foi o desfecho, né? Não só daqui a um ano, tá bom, gente? Tem episódio novo daqui a 15 dias. A gente vai falar de outros temas. Então, assim, estejam aqui daqui de 15 em 15 dias, estaremos falando de outros temas da vida. Mas daqui a um ano, se atualiza a gente da fofoca. Gente, eu abri aqui o chat e vi que os membros estão mandando muita coisa no chat ao vivo. Mas já falamos muito, eu vou indo pro encerramento. E eu queria agradecer muito todo mundo que tá aqui hoje. Mas, como eu disse, eu queria falar de passado, futuro e presente, né? Então, chega no momento aqui de falarmos sobre o presente. Porque é aqui, nesse exato instante, que a gente vai decidir os próximos passos, né? E aí eu queria só comentar, para fechar o assunto sobre Edgar Allan Poe, sobre um texto do Poe, que aqui nessa edição vem depois, não, vem antes, na verdade, do poema O Corvo. Eu não sei quem já leu A Filosofia da Composição. Quem se interessa de forma mais acadêmica por literatura, ou principalmente quem busca escrever, leiam A Filosofia da Composição. Eu acho um texto, com perdão a Poe, chatíssimo. Mas é um texto onde o Poe vai contar, ele vai revelar praticamente como que ele construiu o poema O Corvo. Só que ele, basicamente ali, ele destrói completamente o mito da inspiração mágica. Sabe o que a gente ficou falando aqui de receber sinais do universo? A gente que é artista, a gente tem muito essa viagem de tipo assim, eu sou artista e eu vou receber essa inspiração, essa história foi mandada dos deuses pra mim, uma história que só eu posso contar. O Poe chega aqui no texto dele e ele fala sem rodeios que isso é balela. Ele fala assim, meu filho, nada que nasceu de um momento místico, nada que nasceu de uma visita de alguma musa, tudo aqui foi pensado, estruturado e calculado. Então ele vai falar aqui ele começa o processo criativo pelo fim, né? Ele fala que ele escolhe o efeito que ele quer provocar, então ele planeja cada palavra, ele fala que é tudo com precisão cirúrgica. Então esse texto é muito lembrado e muito criticado por algumas pessoas, porque aqui o Poe ele vai rejeitar a noção de que existe intuição artística. E ele vai falar que a escrita é muito mais metódica e analítica do que espontânea. E ele fala que os autores só não admitem isso porque a maioria dos escritores sente medo de deixar o público saber que aquilo que o público recebe como nossa, que texto poético, que texto... que texto parece divino, que me causa boas sensações, os escritores têm medo de deixar o público saber que aquilo lá foi estrategicamente calculado para causar aquilo neles. Então, assim, é um texto como se fosse um tapa na cara, sabe? Porque a gente ama romantizar o processo de escrita, assim como a gente ama romantizar certas coisas da vida. A gente ama romantizar a ideia de ficar esperando o universo mandar um sinal. Só que eu acho que equilíbrio é sempre a resposta para tudo, né? Assim como o escritor não pode achar que uma história ideal para ele escrever vai simplesmente pousar no seu colo, né? O Poe vai chegar aqui nesse texto e ele vai falar, não, assim como eu fiz com o poema O Corvo, com o poema O Corvo, você tem que construir, você tem que planejar e você tem que estudar
Você tem que estudar técnica. Esse texto ele ficou martelando muito na minha cabeça enquanto eu estava escrevendo o meu livro atual. Porque por mais que no meu livro atual eu carregue muito do que eu acredito, e ele veio de inspirações que eu considero que estão muito relacionadas com os meus valores, eu acho que é aí que é a virada de chave de você transformar inspiração em ação, de você não esperar só sinal, de você querer agir. Então é você transformar vocação em profissão. Isso exige estratégia, exige estudo. No meu caso, então, o que eu tento todos os dias fazer com esse livro que eu estou escrevendo, que eu espero que vocês gostem quando tiver finalizado, foi que eu comecei a buscar estudar a estrutura narrativa com mais profundidade e fazer estratégias de buscar não só como criar tensão, como desenvolver personagens, mas de como pensar no livro não só como arte, mas enquanto produto. Porque assim, vivo numa sociedade capitalista e mesmo criticando o capitalismo, preciso de dinheiro, quero ganhar dinheiro com o meu livro, né? Isso vale para qualquer projeto. Nós, artistas, a gente está sempre pensando no sonho e a gente tem que continuar pensando no sonho. Mas a gente precisa desse empurrão para a gente sair do sonho e ir para ação, né? Porque se a gente ficar só no sonho, a gente vai terminar exatamente como o carinha aqui do poema do Corvo, né? Que chega ali na última estrofe, olhando lá para a ave imóvel, sempre no busto escuro de Pavas Atena, lá no alto do portal, né, com a alma dele, daquela sombra que jaz flutuando, que não se erguerá nunca mais, né? Sim, o cara fica tão perdido nesse, quero um sinal, quero que o universo me mostre, ele fica tão perdido nessa ideia de esperar respostas e não buscar ações concretas, né, tipo ir pra terapia, que ele termina o poema aí com a alma presa na dor, no luto, na ausência, né? Então ele basicamente desiste. E eu acho que eu quase desisti, viu, gente, nos últimos tempos. Pra gente desistir é muito fácil, né? Viver não é fácil, trabalhar não é fácil. Então a gente precisa fazer o que esse personagem aqui do poema não fez. A gente tem que buscar ajuda, a gente tem que conversar com humanos, não com corvos, e para não se entregar por nunca mais, né? Eu falei da Bibi aqui, tipo, eu agradeci muito a ela como minha parceira de escrita. A gente criou um hábito aí que são as horas da escrita, que a gente se liga numa videochamada todos os dias, cada um faz suas tarefas, a gente escreve junto em silêncio. Só de saber que ela tá ali do outro lado já me dá foco. Eu busquei estratégias semelhantes com a Sabrina na edição dos vídeos, comigo mesmo aqui na minha rotina. Eu busquei tentar ao máximo traçar estratégias para que tudo na minha vida tenha aí um equilíbrio entre se conectar com a essência, que é a parte que recebe sinais do universo, mas buscar transformar a essência em prática estratégica para que as ações funcionem no mundo real, no mundo material, né? E eu acho que nessa doideira que eu tô entrando aqui, talvez o maior passo que eu dei, eu acho que foi decidir enxergar o meu canal como uma extensão do meu livro, né? Hoje em dia, tudo que eu estudo, tudo que eu produzo pro canal, tem que dialogar com o universo que eu tô criando na ficção. E pra encerrar aqui, eu vou falar com o coração, sabe? Isso me dá muito medo, porque quando eu tomei essa decisão de que eu só ia falar no canal, nos últimos tempos, de coisas que tivessem conexão com a minha carreira de escritor, isso significou que eu ia ter que, muitas vezes, abrir mão do hype. Eu ia ter que parar de correr atrás de temas só porque esses temas vão dar visualização. Esse podcast aqui mesmo, eu sei que ele não vai estourar. Não é o tipo de conteúdo que estoura no meu canal. Vai ter menos visualizações do que os outros conteúdos. Só que eu tô feliz porque esse conteúdo me representa, sabe? Eu tô aqui há mais de uma hora, falando abertamente com vocês, me conectando com vocês. E é por isso que eu preciso ser sincero também. Eu também preciso pagar os boletos. Então, esse podcast aqui, ele é do coração. Ele é de um misto de sinais do universo. Ele tem um viés nesse sentido emocional, com certeza. Ele também tem um viés estratégico, é claro. Né? A única forma de eu continuar fazendo esse tipo de conteúdo aqui pro canal, com liberdade criativa, é contando com o apoio de vocês no clube de membros, né? Então, nos últimos meses, que foram meses, gente, em que eu cheguei a cogitar parar o canal,
porque o canal não tava indo bem nos números. Eu achei que o canal Felipe Barbosa ia morrer, né? Eu falei, não, eu não posso mais depender de visualizações, então eu vou me dedicar para os membros, né? Eu vou pegar os projetos de literatura, projeto 19, né, de Stephen King, as próximas leituras com Anne Rice, eu vou fazer eles para os membros, né? Dedicado para os membros, interagindo mais com os membros, trazendo, ou deixando os membros escolherem o que eles querem ler. Vou criar um projeto que vai contar com os membros fazendo esse conteúdo junto comigo, que é esse podcast aqui, porque eu quero cada vez mais membros no canal, né? Eu quero convidar vocês vocês que estão aí vendo esse episódio editado e não são membros ainda, eu quero convidar vocês para se tornarem membros, para literalmente me ajudar a sustentar o canal, né? Eu preciso pagar a minha querida irmã editora, que é a minha deusa Corvo. Eu preciso pagar outros elementos que envolvem o trabalho no YouTube, programas que eu uso e tudo mais, e eu preciso ter um salário, preciso pagar boletos. Então, assim, tem uma meta ideal? Tenho. Minha meta, gente, é chegar em 1.500 membros. Parece muito? É muito. E é difícil. Pra quem não trabalha com YouTube, às vezes pensa, 1.500 membros, uma hora você consegue chegar nisso, você tem 400 mil inscritos. Pra quem trabalha com YouTube, sabe que é loucura. Quase ninguém consegue chegar nisso, né? É muito difícil chegar tipo em 500 membros. 1.500, então eu tô delirando, mas tô com essa meta, né? Mas vamos de pouquinho em pouquinho. A gente não precisa ter 1.500 membros por enquanto. Vamos começar com 200? Quem tá assistindo esse vídeo aí, vocês conseguem me ajudar a chegar na meta inicial, que é chegar em 200 membros? Posso contar com vocês? Só 200. Depois, quando a gente chegar na meta, a gente dobra a meta, né? Então, quem puder me ajudar com isso aí, clica no botão Seja Membro e escolhe qualquer um dos 3 planos. O mais básico custa só R$ 7,90 e já faz toda a diferença. Se eu conseguir 200 membros com R$ 7,90, tá ótimo já. Ótimo não tá, mas tá bom. E a meta a gente vai pros 1.500, né? Então assim, gente, tá vendo? Nunca me abri desse jeito aqui pra vocês. Estou literalmente me abrindo falando aqui, gente, eu preciso pagar boleto, né? Me ajudem a pagar esse boleto para que eu continue trabalhando pra vocês e lançando livro pra vocês. Então é isso. Se você virar membro, no próximo episódio você já pode mandar a sua pergunta pra Deusa Corvo e assistir a gravação ao vivo com a gente na terça-feira à noite. Se você já é membro, né, que são aqueles que estão ao vivo aqui, meu muito, muito obrigado, sabe? Bibi, Ana, Eveline, Cláudia, todo mundo que apareceu aqui na live de hoje, sério, gente, muito, muito obrigado. É por causa de vocês que esse espaço existe, né? E como eu já tinha falado, para quem tá assistindo aí no futuro, deixa os comentários de vocês aí e guardem as perguntas de vocês. Pra daqui a um ano a gente ver se o universo respondeu, né? Daqui a 15 dias a gente se encontra de novo, né? Com um novo episódio, com um novo tema e novas perguntas para nossa cápsula do tempo, né? Se inscrevam no canal, compartilhem esse episódio com quem também anda fazendo perguntas demais pro universo, né? E continuem perguntando, mas lembrem de agir também. É isso aí, gente. Por hoje é só. E Deusa Corvo, muito obrigado. E obrigado a vocês que ficaram até aqui comigo. Um beijão e até a próxima. Tchau, tchau.